anterior. Não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata a pedido do deputado Ricardo Tripoli. Não havendo qualquer retificação, coloque em votação a ata. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovada. Pela ordem, senhor presidente. Deputado. Senhor presidente, eu queria comunicar a Vossa Excelência, o relator e os demais pares. Nós fizemos um acordo no plenário agora para que nós pudéssemos ter um novo painel e nós teremos 1 hora para recomeçar a ordem do dia. Então, eu solicitaria a Vossa Excelência, ao relator, que se nós pudéssemos aqui abreviar as falas dos senhores parlamentares, das senhoras parlamentares, para que nós pudéssemos votar no período antes de 1 hora, porque senão inicia de novo a ordem do dia, nós vamos ter que interromper essa sessão. E o ideal seria votarmos hoje essa matéria, eu acho que a sociedade requer, e os deputados mais ainda, senhor presidente. Eu compreendo perfeitamente, deputado Ricardo Tripoli. Temos aí apenas 3 inscritos até o momento para discussão. Eu vou consultar os membros da comissão e os inscritos. Caso eles abram mão, isso faria com que a gente ganhasse tempo. Caso isso não aconteça, são 15 minutos para a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Até eu dou uma sugestão, para corroborar o pedido, simplesmente nós pudéssemos fazer um acordo aqui de manifestação mais curta, não um tempo de 15 minutos, mas que ela fosse de 3 minutos ou de 5 minutos, para poder já esgotar o tema e fazermos a votação. Ou, se Vossa Excelência já põe para votar, e depois nós fazemos as manifestações também curtas. É isso que eu ia sugerir, presidente. Vamos aprovar o relatório e depois a gente fica tocando... A minha sugestão seria justamente a gente vencer essa fase da discussão, entrar para a votação e após a votação, e durante nós a votação, abriríamos para todos os parlamentares inscritos se posicionarem. Melhor. Ok? Melhor. Ordem do dia. Passo a ordem do dia para apreciação da seguinte pauta. Discussão e votação do parecer do relator deputado Efraim Filho, a PEC 333 de 2017 e suas apensadas. Que horas o PTB entra em obstrução? Ele já tá. Declaro encerrada as inscrições para a discussão da matéria. Está encerrada a discussão. Eu quero, nesse momento, consulto o relator da matéria. Gostaria de fazer uso da palavra agora, poderia ser após a votação, durante a votação. Pode ser após a votação, presidente. Após a, com a preferência, né? Após a votação, com a preferência ao relator. É melhor apoio, mas com a preferência ao relator. Vencida a fase da discussão, passamos à votação. Há algum deputado que deseje encaminhar a votação? Só seria interessante abrir para a orientação dos partidos, né, presidente? Acho. Não? Então tá. Vou pedir, então, que seja feito o registro, né, a todas as bancadas aqui presentes, pelos parlamentares. Todo mundo orienta sim, presidente. Orientação sim, acompanhando o voto do relator deputado Efraim Filho. Vota todas as bancadas, fica melhor, hein? Até para os deputados que estão chegando saberem a orientação dos partidos. Bem que poderia que todas as matérias fossem assim, né, Efraim? Oi? Todas as matérias fossem aprovadas assim. Com esse consenso entre todos e a alegria. Isso é bom, relator. Em votação, o parecer do relator. Aqueles que concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Pela ordem lá, o deputado Fausto Pinato. Aprovado o parecer do relator, deputado Efraim Filho. Quero parabenizar o deputado Efraim Filho, deputado do qual honrou essa comissão, estando presente em todas
as reuniões, audiências públicas, todos os debates aqui promovidos pela comissão. Como informado no início, essa é a 13ª reunião da comissão em 6 meses, vivendo um período atípico por conta das eleições, mas vocês, deputados, sempre estiveram aqui presentes, dando quórum, permitindo que as reuniões acontecessem, e nós não podemos destacar aí o papel brilhante que cada uma das bancadas, que cada um de vossas excelências exerceram aqui dentro dessa comissão. Parabenizo cada um dos parlamentares membros da comissão, que hoje nos deram condições de poder agora buscar esse acordo ali no plenário, havendo já número regimental para que pudéssemos aqui discutir e aprovar o parecer do nobre relator, deputado Efraim Filho. Fizemos aí 10 audiências públicas, 2 encontros regionais, foram 13 reuniões da comissão em apenas 6 meses aqui de trabalhos na comissão. Parabéns, é uma matéria que estava há bastante tempo à casa e agora que vai estar pronta para votação no plenário na próxima legislatura. Nesse momento, todos os parlamentares que queiram falar e se pronunciar... Presidente, eu queria pedir a permissão, o senhor fizesse o convite aos parlamentares por uma foto aqui atrás. Então, uma foto para o registro, aproveitar que o quórum está cheio aqui. Espera um instantinho, só um minuto. Deputado Ivan, pela ordem. Eu tenho uma questão para colocar, presidente, que é uma denúncia, que é o seguinte. Primeiro, eu queria cumprimentar a presidência, o deputado Diego, o deputado Efraim, relator, mas eu não poderia deixar de fazer essa denúncia aqui, presidente. O pessoal sempre foi contra qualquer privilégio, seja no parlamento ou para qualquer autoridade, tá? Quero reafirmar aqui que nós votamos a favor, achamos que tem que reduzir mesmo essa quantidade, 55 mil e tal, mas quero denunciar que tem pessoas, está aqui, ó, site O Antagonista, sem conhecer a posição do partido, coloca PT e PSOL articula obstrução da PEC do Fundo. Nosso repúdio a esse site bolsonarista. Eu quero... Repúdio! Eu quero, deputado Fim do fórum Ivan... privilegiado e garantia de que todos os parlamentares garantirão o seu direito ao voto e à voz. Direito ao voto e à voz. Agora eu vou tirar a fotografia. Isso, vem aqui, deputado Ivan. Isso, vamos lá. Vem de Vitória aí. O Ivan morava sozinho e fugiu de casa. Vem de Vitória aí, todo mundo. Encontraram e mandaram ele de volta. Vai, Ivan, entra aí. Vai, Ivan, entra aí. Vou sair. Agora fica aqui, isso aqui é história. 1, 2 e... Já, vem de Vitória. Pronto, X. Aê! Muito bem, time em campo. Parabéns. Os deputados agora poderão retornar aí aos seus assentos aqui no plenário da comissão, e nesse momento nós vamos abrir a palavra ao relator da matéria. Quero fazer aí, reiterar a fala do deputado Ivan Valente. Hoje, durante as reuniões que antecederam dos trabalhos dessa comissão, o Partido PSOL sempre esteve presente, registrando presença, ajudando inclusive no quórum, e hoje não foi diferente. O deputado Chico Alencar foi, se eu não me engano, um dos primeiros parlamentares a registrar a presença aqui. Então, com certeza, eu vi aqui presente o Diego Amorim, que é um dos membros aí do Antagonista, e vão fazer essa correção com certeza aí no site. Com a palavra, o relator da matéria, e depois os parlamentares inscritos. Nós vamos seguir a ordem aqui de inscrição de cada parlamentar. Deputado Efraim Filho, parabéns mais uma vez. Senhor presidente Rodrigo Garcia, senhores deputados, senhoras deputadas, todos aqueles que acompanharam as sessões. Primeiramente, presidente, parabenizar o seu trabalho na condução dessa comissão e ter exata noção do momento marcante que nós temos hoje,
é uma decisão que representa muito mais do que a mudança da letra fria da lei, mas é uma mudança cultural, é uma mudança de um país que procura estar em sintonia com aquilo que a sociedade apontou nas urnas nesse ano 2018. O grande desafio do país é o combate à corrupção, e para combater a corrupção é preciso combater a sua irmã gêmea, é preciso combater a impunidade. E, infelizmente, o foro privilegiado era um instrumento arcaico, obsoleto, presente em nossa Constituição Federal e significava uma blindagem aos atos ilícitos cometidos pelas autoridades dos 3 poderes, legislativo, executivo e também, inclusive, o próprio judiciário. É preciso que no Brasil autoridade não seja sinônimo de impunidade. E foi isso que conquistamos através desse relatório, que a gente espera que, quando possível, seja votado em plenário, referendado pelos 308 votos que são necessários à sua aprovação em segundo turno e que venha acompanhado em um pacote de outras medidas que são necessárias para acabar com outros privilégios, a aposentadoria compulsória de magistrados e outras tantas privilégios que a sociedade já não aceita mais. Coibir abusos de poder, coibir abusos de autoridade, dar essa sensação de avanço de cidadania que o fim do foro representa para a nação brasileira. É isso que a gente espera que possa acontecer. Um país que faça valer ao máximo o artigo 5º da Constituição, que diz que todos devem ser iguais perante a lei. E, para isso, as autoridades devem enfrentar a justiça tal e qual um cidadão brasileiro o faz. Meu muito obrigado pelo apoio de todos e esse é o encaminhamento do relator. Parabéns. Parabéns mais uma vez, relator deputado Efraim Filho. Nesse momento, seguindo a ordem de inscritos, deputado Fausto Pinato, ausente. Deputado Major Olímpio. Senhor presidente, senhor relator, senhores parlamentares, o Brasil que está acompanhando nesse momento essa comissão especial, quero dizer da satisfação de ser brasileiro, de ser parlamentar, de poder estar vivendo esse momento e uma demonstração que o nosso país está mudando e que as coisas positivas devem avançar e vão avançar no momento que, no coroamento da votação, de discussão e votação, numa comissão especial de um projeto de emenda constitucional que vai acabar com foro especial, privilegiado, que foi objeto de muita luta aqui do presidente Diego, Efraim, todos os membros, muitas audiências públicas, fazendo uma interlocução com todos os segmentos, ouvindo todos os parlamentares. Nós chegamos num momento em que todos os partidos, seja situação, oposição, todas as lideranças abrem mão até numa agilidade de processo de votação para que o Brasil comece a ter uma sinalização de resposta. Então, parabéns a essa comissão, parabéns, presidente Diego, pela sua condução, parabéns, Efraim, parabéns ao nosso Brasil. Vamos dizer não ao foro especial, não só porque é uma coisa palatável que a população deseja, porque é necessário. Passou do momento de ter salvaguarda para que alguns possam, alguns não, talvez muitos possam, deixar de cumprir a legislação no país tendo um manto inadequadamente protetor. E esse momento acaba sendo um marco para essa casa. Que Deus abençoe a todos.
Obrigado, deputado Major Olímpio. Nós que agradecemos Vossa Excelência pela sua presença aqui no plenário dessa comissão e representando o seu partido. Com a palavra, deputado Pedro Cunha Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Queria só interromper o deputado Pedro. Queria pedir ao deputado Flavinho, como um dos vice-presidentes, que ficasse na presidência por mim, por gentileza, por alguns instantes. Obrigado, deputado. Como brasileiro, senhor presidente, que acredita com extrema convicção no potencial do nosso país, me incomoda profundamente ver como algumas mudanças que são óbvias demoram tanto a chegar. Isso vale para uma burocracia que tomou conta do nosso país e muito mais serve à corrupção e à chantagem. Isso vale para o custo da máquina pública de modo geral. Essa é uma pauta evidente. A gente precisa fazer um racionamento no custo que a máquina pública como todo tem. Isso vale para esta agenda de combate à corrupção. É impressionante como a sociedade civil tem que se mobilizar de maneira extrema, hercúlea. É impressionante o número de mensagens que nós precisamos receber para que a gente consiga fazer avançar pautas tão óbvias. E eu falo em obviedade, não simplificando o combate à corrupção e sustentando que o fim do foro está resolvido e vai trazer uma fórmula perfeita. Não, não é isso. Mas eu falo em obviedade tendo um diagnóstico atual. A maneira com que o foro privilegiado tem funcionado no nosso país, não tem como argumentar que isso está funcionando bem. Então, antes tarde do que nunca, esta comissão cumpre um papel relevante e reconheço o trabalho feito pelo relator, para minha alegria, paraibano, deputado Efraim Filho, o presidente desta comissão, todos os membros, e que a gente possa, de maneira mais célere, de maneira mais rápida, entender sinais que são muito claros, que beiram a obviedade mesmo, e que demora tanto a chegar aqui e a dar os passos necessários. E que essa agenda, que esse assunto, o fim do foro, não retarde tanto para ter o seu ato final. Aqui nós vencemos uma etapa, mas a luta continua. Aqui a gente vence um momento importante, mas ainda é preciso sustentar, defender, apoiar de novo. Não porque trará uma fórmula perfeita, ou um formato que vai resolver de todo esse problema, mas porque vai dar fim a um funcionamento atual, a uma arquitetura que não tem como defender. Não tem como dizer que o foro privilegiado no Brasil funciona bem. Então, resgatando também, e para encerrar, talvez no instante que mais toca a minha emoção, a memória do poeta Ronaldo Cunha Lima, que na década de 90, senador da República, subia à tribuna para defender o fim do foro privilegiado. Faço aqui também a minha menção de soma, de aplauso e de reforço para que a gente possa dar sequência a essa importante agenda e que a gente possa combater efetivamente essa impunidade que toma conta do nosso país. Presidente, posso fazer uma... Obrigado, senhor deputado. Presidente, sim. Considerando que nós estamos no interregno entre uma sessão e outra e possivelmente em algum tempo aí adiante a votação em plenário se processará, se nós pudéssemos, enquanto os oradores falam, que nós pudéssemos abrir o processo de votação. Já votou. Ah, desculpe. Já votou. Já foi votado. Então, por acordo, faço aqui a afirmação do meu voto a favor do relatório. Muito obrigado. Muito desculpe obrigado. Não, muito obrigado. Eu seria o próximo orador, mas então, estando na presidência por pedido do nosso presidente, eu passo a palavra ao deputado Ivan Valente. Não está? Deputado Celso Maldaner. Senhor presidente, que está à frente dos trabalhos, deputado Flavinho, também gostaria, em nome do Diego, que foi o presidente tão dedicado, abnegado com essa meta, com certeza vai entrar na história dos anais desta casa, nosso deputado relator Efraim Filho, dizer da nossa satisfação, do nosso contentamento. Precisou as urnas dar um recado, né, para todos nós aqui no Congresso e finalmente conseguimos votar, então, aqui na Comissão Especial, o fim desse privilégio, né, onde 58 mil pessoas são diferentes perante a Constituição.
Quer dizer, a Constituição diz que temos que ser todos iguais perante a Constituição, e nós tínhamos esse privilégio. Então, acho que, até para melhorar a imagem da nossa instituição, que está tão denegrida perante a sociedade brasileira, quem sabe encerramos esse ciclo este ano, né, até com chave de ouro. Não foi votado ainda no plenário, mas foi votado aqui na comissão especial, com certeza será uma das primeiras matérias que vai para o plenário já em fevereiro de 2019, para acabarmos com esse privilégio definitivamente. E assim, tomara que isso contagie a todos os novos deputados, a todos os reeleitos, né? Porque temos tantos temas importantes que devem ser votados em favor do nosso país em 2019. Acabar com o privilégio na área pública também da Previdência, né? A exemplo de tantas outras matérias que devem ser votadas aqui no Congresso Nacional. Então, quero parabenizar a toda a comissão especial por unanimidade nesse entendimento, então, acabando definitivamente com esse privilégio que nós tínhamos perante a Constituição Federal. Quer dizer, temos que ser todos iguais. Então, parabéns a todos os colegas parlamentares que se dedicaram e aprovamos o fim do fórum privilegiado aqui na Comissão Especial. Muito obrigado, presidente. Nós que agradecemos, nobre deputado, e passo a palavra ao deputado Chico Alencar, não está presente. Deputado Laudívio Carvalho, já não está presente. Deputado Carlos Sampaio, com a palavra. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e o relator, deputado Efraim Filho, eu queria dizer que esta casa vive hoje um momento histórico. Eu aqui estou como deputado federal desde 2003 e desde este ano sou favorável ao fim do foro privilegiado. O nome diz tudo, em que pese a doutrina chamar de foro de prerrogativa de função, na verdade é um privilégio que apenas alguns cidadãos brasileiros possuem. E por que um privilégio? Porque todo mundo neste país é processado por um promotor e julgado por um juiz, exceto uma classe de deputados, senadores, ministros, secretários de Estado, governadores, prefeitos, dentre tantos outros, que são julgados por uma corte especial, seja ela o Supremo, o STJ ou o Tribunal de Justiça de São Paulo. Acabar com o foro privilegiado é algo que já é um clamor social há muitos anos. E eu fico muito feliz de saber que esta casa ouviu e percebeu este sentimento da nação e materializou hoje a votação nesta comissão contrária ao foro privilegiado. Meus cumprimentos ao senador Álvaro Dias, que foi o autor desta PEC. E, graças a Deus, estamos dando uma resposta à altura da sociedade brasileira, acabando com o foro privilegiado. Deputado, agora seguindo a ordem, deputado Rubens Bueno, qual deputado que também sempre esteve muito presente nesta comissão e autor de um dos apensados nesta comissão. Deputado Rubens Bueno, PPS Paraná. Senhor presidente, deputado Diego Garcia, senhores parlamentares, esta é uma tarefa que não é de hoje. A proposta que eu apresentei em 2012, ela acabava com o foro privilegiado de todas as autoridades, todas. Esta PEC que está sendo aprovada, o relatório do deputado Efraim, é o que é possível fazer. Até porque o argumento dele é muito forte. O Senado aprovou esta PEC desta forma, e se nós modificarmos, vai voltar para o Senado para uma nova batalha para poder ser votado e se aceitar ou não as mudanças que fizermos aqui. Neste caso, nós estamos exatamente aqui parabenizando o trabalho, o empenho do presidente desta comissão, do relator, de todos os membros que não faltaram em nenhum momento a dar o quórum necessário para aprovar esse relatório do deputado Efraim. Hoje nós temos mais de 55 mil pessoas com foro privilegiado no Brasil, deputado Carlos Sampaio. Mais de 55 mil privilegiados. É o país dos privilégios dos supersalários, do privilégio daqueles que querem trabalhar menos e ganhar mais. E
começa sempre da principal autoridade. Elas deveriam dar o exemplo e, no fim, dão o exemplo contrário. Isso que é o gesto que fica para a sociedade, lamentavelmente, das autoridades brasileiras. Isto são 40 cargos nos 3 poderes distintos. Não é? E, por isso, a nossa luta vai continuar para que esse foro acabe para todas as autoridades. Eu acho que é uma luta de todos nós. Então, senhor presidente, mesmo que fique aqui com foro privilegiado o presidente da República, o vice-presidente, o presidente do STF, da Câmara e do Senado, nós vamos continuar com a luta para que cheguemos lá um dia e possamos dizer ao Brasil que não existe nenhuma pessoa privilegiada nesse país, a começar da principal autoridade. Então, parabenizo mais uma vez a equipe, a nossa comissão que trabalhou e o relator que fez o seu relatório atendendo essa demanda urgente como essa que estamos votando hoje. Parabéns a todos. Nós parabenizamos também Vossa Excelência, deputado Rubens Bueno, sempre presente, autor de requerimentos e um dos autores de uma das PECs apensadas aqui nesta comissão, né? Nós que agradecemos a presença de Vossa Excelência. Quero registrar também minha gratidão aos nossos vice-presidentes da comissão. Deputado Eros Biondini, que comunicou a sua ausência aqui hoje nesta votação, por ocasião de estar representando o Parla Sul, o deputado está em outro país representando a casa, mas fez a sua manifestação por escrito, encaminhou a este presidente para que fizesse o registro do seu voto, acompanhando o parecer também do nobre relator. E, neste momento, conceder a palavra a um dos outros vice-presidentes. Temos ainda o deputado Joaquim Passarinho e o deputado Flavinho, que está aqui, do PSB, inscrito para PSC, inscrito para poder se pronunciar e falar sobre esse tema. Deputado sempre presente, nos ajudando aqui, autor também de requerimentos, ajudando na condução dos trabalhos da presidência dessa comissão. Minha gratidão a Vossa Excelência, que sem Vossa Excelência aqui não teríamos tido êxito na aprovação desta matéria. Então, muito obrigado a Vossa Excelência. Passo a palavra para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Eu disse desde a primeira vez que cheguei nessa comissão que para mim era uma honra estar aqui, né? Eu começo dizendo que uma autoridade deve ter como grande privilégio a sua consciência tranquila de que está cumprindo com o seu trabalho. E as perseguições, claro, elas são inerentes a quem costuma fazer um trabalho bem feito, especialmente na política, quem procura fazer uma política ética e em prol, de fato, do bem comum. Claro que sofrerá perseguições, mas para uma autoridade o grande privilégio não pode ser estar acobertado e diferenciado do cidadão comum, não é? E assim como preconiza a Constituição Federal. Então, da mesma forma que o deputado Rubens Bueno, eu também sou favorável à extinção total do foro. Por várias vezes me posicionei dessa forma aqui para o nosso relator. Claro, sabemos que a proposta como está, ela já avança, já neutraliza uma série de situações que nós estamos vendo de forma muito concreta através da mídia, através dos fatos que acabaram possibilitando que autoridades ficassem acobertadas pelo chamado foro privilegiado, mas também sou da linha que deveria se extinguir o foro para todas as autoridades no Brasil e que cada um responda pelos seus atos como qualquer cidadão brasileiro responde pelos seus atos diante da justiça. Porém, apoiei o relatório, votei favorável a esse relatório que restringe, coloquei o meu desconforto ainda em restringir essa possibilidade de foro para 3 instâncias, né, de presidência, seja aqui da Casa, do Congresso Nacional, do Senado e da Presidência da República, visto que nos últimos tempos, aliás, isso já tem sido uma tônica, estamos vendo esses presidentes envolvidos em denúncias, inclusive alguns deles denunciados de forma muito clara e efetiva, com fartas provas. Então, claro que qualquer pessoa decente não teria conforto em dar uma prerrogativa de foro para uma autoridade como essa. Porém, sabemos que estamos dando a prerrogativa de foro para a instituição da presidência. Então, isso me fez também poder votar esse parecer de forma muito tranquila, esperando, como disse também mais uma vez, repito, o deputado Rubens Bueno, que na próxima legislatura, aqueles que foram reeleitos e os que chegam tenham também a altivez de continuar com esse processo de purificação
de toda essa realidade que envolve o foro privilegiado, para que todos sejam iguais perante a lei. Eu não estarei aqui, não coloquei meu nome para reeleição, mas estarei acompanhando e vibrando por todos aqueles que permanecem nessa casa, que foram reeleitos, e por aqueles que chegam, para que tenhamos um Brasil melhor a partir desse próximo governo, do presidente Jair Bolsonaro. Então, foi uma honra estar como vice-presidente nessa comissão. Parabenizo Vossa Excelência, grande amigo, homem decente, correto, e que realmente tem lutado por aquilo que é o melhor para o nosso país. E parabenizo mais uma vez o nosso relator, deputado Efraim. Muito obrigado. Obrigado, deputado Flavinho. Quero fazer o registro também da presença do Dr. Roberto Livianu, ele que é promotor de justiça no estado de São Paulo e fez na semana passada ao relator, a mim e a outros membros da comissão a entrega de mais de 700 mil assinaturas em apoio a esse texto do Senado Federal. Nesse momento, concedo a palavra ao deputado Ricardo Trípoli. Senhor presidente, eu queria inicialmente cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos durante todo esse período em que Vossa Excelência se prontificou e em nenhum momento se negou a não só estar presente, mas aceitar as sugestões, as reivindicações dos parlamentares que compõem essa comissão. E, de maneira altiva, Vossa Excelência presidiu os trabalhos dessa comissão. Da mesma maneira, cumprimentar o nobre deputado Efraim Filho, meu colega de liderança, à mesma época, não tenho dúvidas da maneira como Vossa Excelência conduziu o seu relatório, que é exatamente aquilo que a sociedade espera. Mas lembrar um episódio muito rápido aqui, embora todos já tenham dito que isso atinge promotores, juízes, secretários, vereadores, enfim, mais de 50 mil pessoas, lembrar, nós estamos agora há 50 anos do início de um processo ditatorial que houve, o AI-5. O AI-5 foi instituído há 50 anos atrás. Só para lembrar o porquê do começo do chamado foro privilegiado, que a Constituinte ou os membros da Constituinte tiveram a preocupação naquela época, até porque Márcio Moreira Alves, Mário Covas, com quem eu trabalhei, inclusive, foram vítimas por conta de pronunciamentos no plenário do Congresso Nacional. Ou seja, a que ponto nós chegamos naquele período em que um parlamentar, indo à tribuna da Câmara ou do Senado, e se manifestasse contrariamente ao regime militar, ele imediatamente entrava na lista daqueles caçados. Então, na verdade, o início desse processo todo era garantir para que o parlamentar, quando subisse à tribuna, emitisse a sua opinião de juízo, ele não fosse caçado, ele tivesse a prerrogativa, pelo menos, de ter um foro onde ele seria julgado pelas suas manifestações. O que ocorreu? Ao longo dos anos, isso foi sendo distorcido. Ou seja, crime comum acabou sendo embutido na questão do foro privilegiado. E aí sim, dependia um deputado ou um secretário de Estado da Assembleia Legislativa autorizar para que ele fosse processado. Na Câmara Federal, dependia de uma autorização para que aquele membro do parlamento fosse processado, ou indiciado, ou averiguado, enfim, uma sindicância. Chegamos aos extremos. A sociedade não suporta mais esse tipo de atividade. É comum, a qualquer canto do país que você vá, até porque já foi mencionado aqui, a nossa Constituição ela é muito clara no que diz respeito à igualdade parlamentar de todos nós. Portanto, eu queria dizer que vem em muito boa hora a aprovação desse projeto e tenho certeza que a sociedade comemorará. E, a partir de então, podemos todos nós, parlamentares ou não, dizemos que o Brasil tem uma legislação muito próxima daquilo do que deseja a sociedade brasileira. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, deputado Ricardo Trípoli, mais uma vez fazer o registro do trabalho que Vossa Excelência fez no plenário, apoiando ali, fazendo a articulação junto aos líderes, para que pudéssemos chegar a esse momento. Então, nós temos que fazer esse registro, porque ninguém viu, mas eu estava lá e sou testemunha e vi. Então, parabéns a Vossa Excelência, seu partido que se posicionou aqui unânime em apoio a esse texto e ao parecer do relator deputado Efraim. Esse momento, concedo a palavra ao colega da bancada do Partido Podemos. Partido Podemos, além de ter
o autor da PEC, também aqui presente, o querido senador Álvaro Dias, do Estado do Paraná. Parabéns, senador, por mais essa proposição aí aprovada na sua história, né? E fez um trabalho junto ao Senado para aprovação do texto, e nós, do Partido Podemos, com 4 membros aqui nessa comissão. Passar a palavra nesse momento ao deputado Kajar Nardes, representando aí o Estado do Rio Grande do Sul, do Podemos. Uma satisfação, o deputado Diego, estar aqui, junto com o nosso relator, o deputado Efraim, e chegando agora aqui conosco a pessoa que começou o sonho lá atrás, né, que é o nosso senador Álvaro Dias, que é autor desse projeto, está junto com a nossa deputada Renata e presidente do nosso partido Podemos, no sentido de nós avançarmos. Eu vou um pouco mais longe que o deputado que me antecedeu, porque o foro privilegiado é um estatuto que foi criado na Constituição de 1824. E como se fala pela população brasileira e pela população do meu estado, é uma aberração, é uma excrescência, né? O artigo 5º, como fala muito o nosso senador Álvaro Dias, diz que todo brasileiro é igual e deve responder pelos seus atos igualmente. Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil, com essa aprovação aqui na comissão e o ano que vem aprovando isso no plenário, o Brasil se coloca como uma democracia moderna, em que os políticos, os juízes, os promotores não estarão mais sob um guarda-chuva para cometer atos ilícitos e sair impunes. Então, a nossa casa, a nossa comissão, presidida pelo senhor, nosso presidente Diego, está de parabéns. É um sonho da minha comunidade do Rio Grande do Sul, é um sonho de todo brasileiro bem intencionado e é um grande avanço. Chegando agora em 2019, com esses novos deputados que estão aí, certamente, apesar de nós não estarmos aqui o ano que vem, mas vamos continuar esse trabalho, essa pressão, no sentido de aprovar isso no plenário e se transformar lei. Então, quando se sonha só simplesmente um sonho, quando se sonha pelo Senado, pela Câmara, pela população brasileira, a gente consegue fazer uma realidade. Bem-vindo ao Brasil na democracia moderna, na democracia em que todo cidadão tem os mesmos direitos. Um grande abraço. Obrigado, deputado Kajar Nardes. Quero fazer o registro também de Vossa Excelência, sempre nos ajudando aqui nas reuniões da comissão, com a presença proponente de vários requerimentos aprovados aqui, tendo seus convidados ouvidos também no plenário dessa comissão. Então, agradecer Vossa Excelência, que se transformou também em um dos líderes, né, de um movimento que se espalhou aí pelo Brasil todo, chamado Desaforo. Então, parabenizar Vossa Excelência, sei que é um deputado que trabalhou muito para que chegássemos até aqui e contribuiu para que esse processo pudesse acontecer no dia de hoje. Parabéns, deputado Kajar. Esse momento, passar a palavra ao deputado Lelo Coimbra. Presidente, depois me reintroduza. Presidente, alô? Presidente, primeiro quero parabenizar a condução de Vossa Excelência. Essa comissão tem uma importância muito grande para o Parlamento, especialmente para a conclusão dessa legislatura. Né? Esse tema, quando veio a público, na forma como veio, a sociedade não conhecia o privilégio, mas não sabia a extensão do privilégio. Né? Como havia e há ainda uma criminalização do Legislativo, especialmente do Legislativo Federal, Senado e Câmara, atribuía-se esse privilégio a esse ambiente do exercício da política. Na realidade, esse privilégio ele atinge um universo de 58 mil pessoas. E lamentar que ainda restem 3 é até covardia, porque a grande maioria e o conceito principal deste processo está sanado, está superado pelo relatório
pelo texto. Parabenizo aos deputados e deputadas que se empenharam com maior afinco na sua participação e proposituras nessa comissão, ao Efraim, que, como é comum no seu trabalho, ter apresentado um relatório à altura do conjunto dessas discussões. E é muito importante que nós possamos, se conseguíssemos votar em plenário ainda, o que eu acho pouco provável, né, mas seria um fecho de ouro neste tema em relação à expectativa da sociedade e às responsabilidades que nós, no conjunto, deputados e senadores que já votaram, e aí parabenizo ao senador Álvaro Dias aqui presente pelo seu desempenho, pelo seu papel, inclusive na campanha eleitoral, trazendo esse debate ou debates correlatos ao tema dos privilégios. Então é importante que nós possamos concluir os nossos trabalhos desta legislatura e, em especial, desta comissão no dia de hoje, pela aprovação e pelo relatório firme e importante para este processo que está em conclusão. Então, um parabéns e sucesso na sua jornada. Obrigado, deputado Lélio Coimbra. Agradecer Vossa Excelência, também sempre presente na comissão, ajudando muito os trabalhos aqui, e sem a presença de Vossa Excelência representando o seu partido, seria impossível ter chegado a esse momento. Então, parabéns também a Vossa Excelência e agradeço. Esse momento, seguindo a ordem, com a palavra, deputado Chico Alencar, do PSOL. Obrigado, presidente Diego. Parabéns, senador Álvaro Dias, que vem aqui colher os louros da sua iniciativa, que é um atendimento a um clamor da sociedade. O legislador, ele sempre avança e representa melhor a população quando percebe, não o senso comum, por exemplo, do linchamento, mas o clamor coletivo construído, no caso, para qualificar melhor a política brasileira. Quero dizer que o Supremo legislou em causa própria ao tomar uma iniciativa que só excluía da prerrogativa do foro por função, ou do foro por prerrogativa de função, o próprio legislativo. Então, o Senado e agora a Câmara trataram de fazer a melhor justiça, melhor que a justiça do Supremo Tribunal Federal, que, me desculpe, meu amigo pessoal de longa data, ministro Luiz Roberto Barroso. Agora sim, quando a gente reduz de 55 mil para 5 aqueles que têm prerrogativa do foro pela função que exerce, de presidente da República e vice, de presidente da Câmara, de presidente do Senado e de presidente do próprio Supremo, a gente avança. Agora, nós queremos destacar que o fim do foro não é o fim da impunidade. Talvez ele precise ser acompanhado daquilo que se clama em todas as instâncias da fruição da justiça no Brasil, a agilidade do Poder Judiciário, por óbvio, sempre respeitando o direito de defesa. Eu imagino esses milhares que agora estão sem a prerrogativa do foro especial pela função que exercem no Supremo, sobrecarregado de ações, eles, na primeira instância, poderão ter mais instrumentos de protelação, poderão ter mais possibilidades de recurso. A gente sabe que na tradição do Brasil patrimonialista, coronelista, muitas vezes as autoridades, até no Brasil colonial do padre, meu querido deputado Diego, que comunga comigo da mesma fé católica, mas o padre, o juiz, o prefeito, muitas vezes compunham uma casta que se protegia para manter até a escravidão viva. Portanto, não nos iludamos, foi um passo muito importante, mas eu fico preocupado com as manobras protelatórias que a primeira instância, onde começa uma ação, pode propiciar. Sobretudo para quem é mais poderoso, influente. Já vi casos aqui, ao longo desses mandatos, que agora se encerram, de parlamentar com o foro
no Supremo Tribunal Federal, nas vésperas da conclusão de processos, aqui na própria Câmara, renunciar ao mandato para perder esse privilégio e poder recorrer longamente a partir da primeira instância. Então, olha, a vigilância da sociedade, a atenção crítica é absolutamente fundamental. E, por fim, para vocês verem o poder deletério da má informação, e o deputado Diego já destacou isso aqui, o nosso Ivan Valente, como é do seu estilo, bravamente já fez a reclamação, mas o deputado Pedro Cunha Lima, que estava aqui do meu lado, falou: por que vocês são contra o projeto? Não estou entendendo. Agora há pouco, porque ele leu no site O Antagonista que o pessoal estava contra e obstruir, algo que não tem o mínimo fundamento na realidade. O que a gente fez, como é nossa obrigação, é discutir para não criar ilusão. Quem vai para a primeira instância tem mais possibilidade de recorrer do que quem está só no Supremo, que já é a instância decisiva, mas também onde os processos se alongam, às vezes levam anos e anos até para julgar um único caso. Parece que na Lava Jato só tem um preso. E eu não fico me regozijando por gente que vá presa, mas a gente sabe que muitas vezes os processos são lentos demais. Portanto, e ele mesmo, Pedro, quando eu disse o próprio site já corrigiu, ele disse, mas a primeira notícia espalha como um vendaval. A segunda, corrigindo, espalha como se fosse uma tíbia aragem numa tarde e noite de verão. Bom, a realidade vai avançar. Acho que demos um passo importante para a garantia das instituições republicanas nesse país. Parabéns. Não tem privilégio, não é só uma categoria, uma instância dos três poderes da República que vai perder esse privilégio. São todas, isso é muito importante, mas vamos lutar sempre para fazer justiça, não injustiça, acabar com as perseguições, mas também não deixar impunidade, o corporativismo, que o Legislativo tem muito forte, o Executivo também, o Judiciário também, não deixar que isso prevaleça. Obrigado, deputado Chico Alencar. Mais uma vez registrar aqui a importância de Vossa Excelência representando o seu partido, sempre atuando na comissão, proponente de vários requerimentos atendidos por essa comissão também, onde os seus convidados foram ouvidos aqui também. Então, agradecer a Vossa Excelência, seu partido, pela presença e a votação de hoje. Esse momento, consulto o deputado Alessandro Molon, se ele fará a gentileza a deputada Renata Abreu. Deputada Renata Abreu, presidente do Partido Podemos, nosso partido, agradecer a Vossa Excelência pelo convite que há tempos atrás fez a mim para que ingressasse aí às fileiras do partido, e hoje um momento vitorioso da nossa bancada juntos aqui, podemos mudar o nosso país. E Vossa Excelência, membro da comissão, nos ajudando, contribuindo como presidente do partido e levando essa bandeira também pela fim do foro privilegiado das autoridades. Então, nesse momento, passo a palavra à presidente do Partido Podemos, a deputada federal Renata Abreu. Presidente, primeiro eu queria parabenizá-lo pela condução do trabalho, pela forma como você conduziu a comissão, agilizando justamente o processo, uma luta de tantos anos, e parabenizar os parlamentares. Acho que hoje, eu quero compartilhar com vocês, eu me sinto participando de um momento histórico para o nosso país. A população vai às ruas e pede para ser ouvida, pede para que os privilégios acabem, pede para que as autoridades sejam julgadas, sejam condenadas como qualquer cidadão comum. E hoje nós estamos aqui, Diego, você que está no primeiro mandato, assim como eu, fazendo parte da história do nosso país, fazendo a diferença, fazendo com que essas vozes sejam ouvidas. Eu quero muito parabenizar também o senador Álvaro Dias, que nunca desistiu de lutar, que muitas vezes foi voz quase que solitária nessa casa, lutando contra os privilégios, e que hoje eu estava ali sentada do lado dele e vendo as emoções nos olhos dele, as lágrimas saindo de emoção e falando, olha, se a minha vida política acabar agora, eu posso dizer que eu cumpri minha missão.
Isso é emocionante para nós políticos, poder ver que é possível fazer a diferença, como ele fez, com o voto aberto na nossa Constituição, que foi uma PEC do Álvaro Dias, mais de 200 projetos de lei. Enfim, isso é muito gratificante. Hoje, a gente está dando um grande passo para resgatar a credibilidade do nosso povo, para fazer a diferença, para que... A gente está falando de mais de 50 mil autoridades, né, que perdem o foro privilegiado e que passam a ser julgados como qualquer cidadão comum. Então, eu vim aqui dizer a todos os parlamentares muito obrigado por ouvir esse momento que o Brasil vive, parabenizar o nosso deputado federal, Diego Garcia, pela condução excepcional dessa comissão, você que lutou para estar onde está. Quero parabenizar também aos líderes da causa do desaforo, e aqui tem um, que é o deputado Kajar Nardes, também do nosso partido, que liderou o movimento do desaforo no estado do Rio Grande do Sul, coletando assinaturas, mobilizando as pessoas para que esse projeto tivesse andamento na causa. Então, eu fico muito feliz e parabenizo mesmo a todos. O Brasil tem jeito e nós podemos, sim, fazer do nosso país um país ainda melhor, sem privilégios e mais justo para todos os brasileiros. Parabéns à comissão. Obrigado, deputada Renata Abreu, presidente do nosso partido. E, nesse momento, ouviremos aí nosso último inscrito, o deputado Alessandro Molon. Muito obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e pela dedicação com que os conduziu. Vossa Excelência não apenas presidiu burocraticamente essa comissão, mas Vossa Excelência lutou para que ela funcionasse e para que essa votação ocorresse. E eu sou testemunha disso. Então, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o relator pelo trabalho realizado, cumprimentar o senador Álvaro Dias, que é autor da proposta, um senador do partido de Vossa Excelência. Aproveito para cumprimentar o partido de Vossa Excelência por essa conquista, que é uma conquista do Brasil, mas que teve uma contribuição fundamental do partido de Vossa Excelência. Então, parabéns a Vossa Excelência por isso. E acho que a Casa dá uma contribuição muito importante para o Brasil, ouvindo a sociedade. Esse pleito é um pleito que nasceu na sociedade, é uma demanda, é um grito, é uma reclamação da sociedade. Eu posso citar aqui, por exemplo, o movimento Acorda a Sociedade como um dos movimentos que, reunindo outros, procurou colher assinaturas, mobilizar a sociedade civil e pressionar o parlamento para que dessemos esse passo. Quem ganha com isso é o Brasil, presidente. Primeiro, a luta contra a impunidade, porque muitas vezes o foro, por prerrogativa de função, o foro privilegiado, ele acaba sendo causa de impunidade, já que o acúmulo de processos impede que alguns tribunais consigam apreciar no tempo necessário todos os processos. Quando se distribui esses processos por inúmeras varas no país inteiro, é mais fácil de fazer esses processos avançarem. Portanto, com isso, combate-se a impunidade, algo que o nosso povo tem pedido tanto. Mas quem ganha com isso também é a boa política, presidente. Porque a política deixará de ser um lugar para onde quem quer praticar ilícitos pensará em ir para se esconder das consequências dos seus crimes. E durante algum tempo a política foi esse lugar. As pessoas muitas vezes disputavam algum cargo para proteger os crimes que tinham praticado. Isso tem que acabar. O cargo público ele deve ser um lugar de serviço ao povo brasileiro. E de serviço ao povo por pessoas íntegras, probas, e não de gente que vem se esconder das consequências dos seus crimes, ocupando cargos públicos. Por essa razão, há muito que se comemorar. A gente está com isso desincentivando que quem quer cometer crimes vá para cargos que tinham foro privilegiado. Agora não mais terão. Agora a tendência será que para esses cargos procurem apenas aquelas pessoas que querem servir ao povo brasileiro, e essa deve ser a regra. E, aliás, é a maioria, eu tenho certeza, presidente. Mas, infelizmente, os maus exemplos, ainda que sejam minoritários, são aqueles que mais chamam a atenção. Por isso, demos um passo muito importante. Eu não quero apenas cumprimentar Vossa Excelência ou o relator, e nem sequer apenas cumprimentar o povo brasileiro por essa conquista, mas quero me comprometer aqui perante Vossa Excelência, os colegas aqui da comissão e os meus eleitores que me deram a honra de continuar nessa casa,
dizendo que na próxima legislatura podem contar não apenas com o meu voto, mas com o meu empenho, para que essa PEC seja pautada no plenário da Câmara e seja aprovada o quanto antes, no começo da próxima legislatura. É o meu compromisso, e meu compromisso sincero, de alma, porque nós precisamos fazer essa matéria avançar. Parabéns, presidente, parabéns aos colegas todos que se esforçaram para que chegássemos ao dia de hoje. Parabéns ao povo brasileiro que cobrou de nós e conquistou essa vitória através dos seus representantes. Obrigado, presidente. É verdade, deputado Alessandro Molon. Quero agradecer Vossa Excelência, também como membro da comissão, autor de vários requerimentos aprovados aqui, tendo seus convidados ouvidos, contribuiu com os trabalhos da comissão e hoje nessa votação histórica, né, da comissão especial que analisou essa matéria aí de extinção do foro privilegiado. E vamos todos juntos somar forças, pedir ao próximo presidente da Câmara, né, que paute essa matéria já no primeiro semestre aí do ano que vem. Deputado Dagoberto Nogueira chegou há pouco, membro da comissão também, um deputado brilhante, nos ajudou muito. Concedo a palavra, deputado. Obrigado, presidente Diego. Eu queria também fazer esse mesmo registro a importância do nosso trabalho, da compreensão dos deputados, do momento que nós estamos vivendo. Eu queria dizer a Vossa Excelência que, no meu primeiro mandato, quando ainda o presidente Lula era presidente da República, eu propus um projeto do fim do foro privilegiado. E, naquela época, eu não tive a compreensão dos nossos colegas e o meu projeto foi arquivado antes de chegar ao plenário. Ele foi arquivado nas comissões. Tinha uns 2 ou 3 projetos, nós estávamos anexados juntos, e com isso todos nós também perdemos, porque não tinha esse sentimento da rua, né, que tem hoje, né, dessa necessidade de nós acabarmos com esse foro. E naquela época, presidente, eu fiz um levantamento. Eu não sei se esses dados correspondem aos de hoje, mas naquela época, 87% dos casos que estavam no Supremo Tribunal Federal, dos políticos que estavam sendo processados, estavam sendo absolvidos pela prescrição. Quer dizer, não é absolvido, deixava de ser julgado porque os processos eram prescritos. Então, você vê o volume de pessoas que foram beneficiados pela prescrição e sequer foram julgados o mérito desse processo. Então, era uma injustiça, era um favorecimento absurdo do que nós tínhamos nessa casa em favor das pessoas que tinham esse foro. E hoje, Vossa Excelência como presidente, o Efraim como relator, nos conduziu a gente terminar com essa discrepância, com essa vergonha para o país, que é o nosso foro privilegiado. Ficando ainda para algumas pessoas, que na minha avaliação tinha que ser acabar para todo mundo, mas respeito a decisão da nossa comissão e assumo também o compromisso de, no ano que vem, eu fui reeleito, de nós votarmos no plenário para a gente definitivamente consolidar o trabalho dirigido por Vossa Excelência. Então, os meus cumprimentos e os meus cumprimentos a todos os membros dessa comissão. Deputado Dagoberto Nogueira, sou testemunha ocular da presença de Vossa Excelência, do comprometimento de Vossa Excelência com essa comissão e, com certeza, esse comprometimento assumido aqui e a sua determinação para que esse texto fosse aprovado hoje vai ser a mesma no plenário e vamos todos juntos somar força. Muito obrigado e parabenizo aí Vossa Excelência também. Bom, nesse momento passamos aí para o encerramento, agradecimentos, considerando que nessa fase dos trabalhos, esta é a última reunião da comissão, que só voltará a se reunir para dar parecer às emendas que eventualmente sejam apresentadas em plenário. Consulto se poderemos dar aprovada a ata desta reunião, uma vez que será redigida, em síntese, de acordo com o registro do áudio. Não havendo discordância, está aprovada a ata da presente reunião. Quero agradecer, mais uma vez, a essa comissão pela eleição minha há 6 meses atrás como presidente da comissão especial,
agradecer também a nossa secretária Viviane e, na pessoa dela, todos os nossos membros aqui da comissão, servidores da casa, que nos ajudaram a desenvolver esse trabalho e chegar nesse momento com a condução dos trabalhos de uma comissão especial concluída, com essa matéria concluída. Agradecer o deputado, o relator da matéria, deputado Efraim Filho. Muito obrigado, deputado. Parabéns por mais essa vitória e conquista na sua vida, na sua carreira, na sua vida pública. Na nossa, com certeza, essa dobradinha teve força aqui dentro, teve força na comissão, e eu agradeço a Vossa Excelência pelo companheirismo, amizade, e conte comigo sempre que precisar também. Obrigado. Eu quero também fazer o registro da presença do deputado Tadeu Alencar. Estava tentando fazer o registro no painel da comissão, não conseguiu. Então fica registrada a presença do deputado Tadeu Alencar e do seu voto favorável também à proposta de emenda à Constituição e o parecer do relator, deputado Efraim. Deputado Tadeu. Em um minuto, presidente. Como líder do PSB, desde o primeiro momento a gente teve aqui presente aos debates da comissão e manifestamos nossa inteira concordância com a extinção desse instituto que não nos parece mais afeito aos tempos de ausência de privilégios na República Brasileira, e o próprio relator sabe também da nossa concordância, aqui dada essa quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo, não tive a oportunidade de estar aqui para votar, mas quero manifestar aqui em nome do meu partido a plena concordância com o relatório do deputado Efraim Filho e cumprimentar a Vossa Excelência como presidente e a ele como relator. Muito obrigado. Obrigado, deputado Tadeu Alencar. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.